É ungido, é no mamiú, é numa maia. Ia ibede de logo nhapa umiru, ibede coricojo. Ai, agba mapacu tamalai deixar. Olá, meus amores! Bom dia, tudo bem com vocês? Eu me chamo Alessandro de Oxum e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um conteúdo aqui do nosso canal. Gente, o meu motumbá, o meu colofé, o meu mucuyô, a bênção aos meus mais velhos, a bênção aos meus mais novos, meu saravá a todos. Hoje, gente, é um dia super especial. Hoje eu vim trazer mais esse conteúdo aqui para o canal, mais esse vídeo, para falar, para contar para vocês, né, que hoje eu estou completando 12 anos de iniciado para o Orixá no Candomblé, gente. Sim, hoje é o meu Ajodu, né, o meu Ajodum de 12 anos de iniciado. E isso para mim é muito importante, é uma data muito importante, né? É a data, é o início de toda a minha vida e de toda a minha trajetória dentro do candomblé. Para vocês que ainda não conhecem, né? Eu fui iniciado na cidade de Penedo, Alagoas, no ano de 2011, pela Ialorixá, né, Mãe Lúcia de Oxum, conhecida por Umioci, né? Hoje ela não se encontra mais em nosso meio, né? Hoje ela se encontra com o Olorum, com o Oxalá, com o Batalá. E assim, gente, antes de tudo, antes de ser de candomblé, eu era de umbanda, né? Sempre fui umbandista. A minha trajetória, a minha vida, eu vou contar um pouquinho para vocês aqui, resumindo algumas coisas de quando tudo começou, né? Eu, no ano de 2008, 2007, 2008, por aí mais ou menos. Não, gente, em 2008, 2009, eu tomei obrigação na Umbanda, né? Era uma Umbanda que era uma mistura de Quimbanda, que era uma misturinha de tudo, gente, de tudo. E assim, eu tomei obrigação nessa data na casa de Madrinha Luísa, né? Eu me recolhi, eu deitei a camarinha, eu passei os meus dias recolhidos, eu passei os meus preceitos. E aí foi quando, mas o início de tudo não começou aí, né? Vamos começar do comecinho lá de tudo para poder vocês entenderem mais ou menos como tudo começou. Eu venho de uma família que a minha família ela é católica, é uma família católica, apostólica, romana. A minha avó, ela sempre foi aquela senhora que ela é médium, né? Porém, ela nunca quis saber desse lado aí da religião, umbanda, nem religiões de matriz africana. Ela preferiu frequentar a igreja católica. Mas eu venho de uma família que já tem uma ancestralidade, eu venho de uma família que tem orixá, que tem entidades, mas que não querem muito, tem um preconceito religioso aí. E aí, minha avó, ela já frequentava, aliás, ela curiosidade antigamente, né? Meu avô também frequentava, meu avô, pelo que eu soube, o meu avô era Ogã, ele já tocou atabaque e tudo. E aí, hoje eles não se. Ela, assim, ainda está viva, né? Hoje ela tem aí seus 90. Ela completou
92 anos. Ela completou recentemente, mês passado, 92 anos. Então ela ainda está viva, o meu avô que já faleceu, mas aí foi passando de um para o outro, de geração para geração. Eu morava em um bairrozinho lá na cidade de Penedo, Alagoas, que ao lado da minha casa, praticamente, tinha um terreiro de quimbanda, de umbanda. E aí eu cresci, eu passei a minha infância vendo, né, as gírias, vendo os toques. Eu tinha um certo receio, eu tinha um certo preconceito pelo fato de que minha família não gostava disso, mas todos eles tinham problemas espirituais, né? A minha mãe, ela tinha problemas espirituais e a minha mãe, ela vivia, né, se manifestando, porém ela não queria também cuidar da espiritualidade dela. E aí foi quando passou para minha irmã. Minha irmã, ela aos 15, 16 anos mais ou menos, ela não frequentava, gente, ela nunca frequentou terreiro nenhum. Ela tem pavor, assim, um certo receio. Mas desde os seus 15, 16 anos, a minha irmã, ela foi cortar o cabelo. E aí, quando ela foi cortar o cabelo, ela teve sua primeira irradiação, ela teve sua primeira manifestação. E desde então, ela passou a sofrer muito com aquilo, né? E eu, criança ainda, eu era criança e eu via tudo aquilo acontecendo e eu ficava muito assustado, porque a gente tinha uma imagem de que a religião era coisa do demônio, era coisa do Satanás, e eu tinha essa imagem. E aí foi quando eu vendo o sofrimento da minha família, da minha irmã, da minha mãe, com a espiritualidade, eu comecei a ter um certo medo, mas também curiosidade. Eu tinha curiosidade de saber o que era, o que estava acontecendo, o porquê de tudo aquilo. E eu queria dar um jeito naquilo, eu queria, né, resolver, acabar com aquele sofrimento que eu via. E aí foi quando o tempo foi passando e eu conheci um casal que eles faziam sessão em casa. Eles recebiam a entidade em casa e ali eles davam consultas. E aí foi o meu primeiro contato com a espiritualidade, né? Assim, de estar conversando. E aí eu fui pra casa desse casal, eu conversei e eles falaram pra eu procurar a mãe de santo deles, que na época era Dona Lourdes, era a Madrinha Lourdes, ela tocava umbanda também. E aí foi quando eu fui. Lá ela fez um jogo e aí falou que eu era médium. Ela falou que eu era médium e que eu precisava desenvolver, que eu precisava entrar na corrente para desenvolver. Eu tinha mais ou menos os meus 16 anos na época. Só que aí antes disso, eu já sonhava muito, né, com as entidades. Eu já tinha uma ligação muito grande. Eu acordava pela manhã, eu falava coisas para minha mãe, assim, que eu não lembro. Minha mãe falava, você acordou, você deu uma risada estranha e você começou a falar umas coisas que eu fiquei assustada. E eu falei, não, mãe, eu não lembro que isso aconteceu. E aí foi quando aquilo que eu falava para ela, gente, de imediato acontecia. E aí eu fiquei assim, gente, mas o que tá acontecendo? Eu preciso procurar mesmo a religião. Aí foi quando eu comecei a frequentar a casa dessa senhora, eu comecei a frequentar as giras, aí tirei minha primeira limpeza de corpo, fiz uma lavação de cabeça. E aí foi quando eu fui para outras casas e comecei a desenvolver, né? Desenvolver a minha espiritualidade. Foi quando eu conheci Madrinha Luísa. Eu passei, mais ou menos aí dos meus 16 anos até os meus 20, 21 anos, eu não recebia entidade, eu não recebia orixá. E aí foi quando eu falava que eu não acreditava que eu tinha.
Eu acreditava, assim, que os outros tinham, mas que eu não tinha pelo fato de que eu não recebia. E eu era um tipo de pessoa que eu só acreditava vendo. E aí foi quando ela falou pra mim, Alessandro, eu não vou jogar pra você pra poder falar qual que é seu orixá, qual que é a sua entidade. Não, aqui você vai ficar dentro do terreiro, vai participar da gira, vai fazer o que tiver de ser feito, mas a sua mediunidade, ela vai desenvolvendo. As suas entidades, elas vão vindo com o tempo. O seu orixá, eles vão vindo com o tempo. E aí a gente vai saber quem é, vai saber quem é quem. E aí, gente, foi quando eu fiz a minha limpeza novamente na casa de Madrinha Luísa. E aí fiquei frequentando. No meu primeiro corte de Exu, no meu primeiro corte de Pomba. E aí, gente, o meu primeiro contato com a entidade, quando a Madrinha Luísa, ela me chamou. Ela falou, Alessandro, vem aqui que eu preciso que você vai lá na casinha de Exu fazer umas coisas. E aí era tarde, eu fui. Quando eu subi na casinha de Exu, que firmei o ponto e tudo, eu desci. Quando eu desci, que fui pra entrar dentro do barracão, dentro do terreiro, eu já comecei a me sentir estranho. Eu comecei a sentir uma energia estranha, uma coisa estranha, uma radiação. E naquilo eu comecei a ficar com falta de ar, eu comecei a passar mal. E foi quando o meu Exu veio a primeira vez. E aí o meu Exu veio quando... Eu lembro que quando eu estava irradiado lá no quintal, ela estava na sala, no barracão, no terreiro, sentada com mais 2 pessoas conversando. E aí nisso ela disse, eita, o homem passou por aqui. Quando ela falou, o homem passou por aqui, eu já tava lá no quintal passando mal e acabei, recebendo o Exu pela primeira vez. E aí foi quando eu dei o corte pra minha pombagira. E a minha pombagira veio depois do Exu. E aí foi quando, com o passar do tempo, o orixá pediu obrigação. E aí eu deitei, fiz camarinha, tudo bonitinho, na casa dela, no terreiro de Madrinha Luísa. Só que eu senti necessidade, gente, de raspar no candomblé. Eu senti necessidade de iniciar para o orixá no candomblé. E aí foi quando no ano eu fiz obrigação na camarinha, na casa no terreiro de Madrinha Luísa em 2009. E aí quando foi em 2011, eu senti necessidade de iniciar para o orixá. E aí foi quando eu fui para esta casa de candomblé e iniciei com o orixá, E ali, a partir daquele momento, a partir daquele dia, foi um dia... Eu entrei no dia 2 de abril de 2011 e saí no dia 16, o dia de hoje, 16 de abril de 2011, E aí foi quando, gente, a partir daquele momento, a minha vida, ela se transformou. A minha vida, ela mudou. Assim, da água pro vinho, foi um recomeço, um renascimento, Aquele Alessandro morreu, e a partir do momento que eu renasci para o orixá, que eu iniciei para o orixá, a partir daquele momento estava renascendo outro Alessandro. E ali foi quando eu recebi o meu Oruncó. E eu, dentro desse período, gente, passei por várias coisas. Foram tipo uma pedra bruta, que não conhecia orixá, que não sabia o que era orixá. E a partir daquele momento, foi muito... Eu sempre fui uma adolescente, eu sempre fui uma pessoa muito teimosa. Para poder aprender com o orixá, para poder aprender o que era candomblé, o que era orixá, para poder ter uma visão do orixá como realmente é, eu sofri muito, eu apanhei muito. A vida, ela me bateu com tanta força, gente, com tanta força que vocês não imaginam
o quanto que eu apanhei, o quanto que eu sofri, para hoje estar aqui, né, contando essa história para vocês. Então, assim, eu tinha uma visão de orixá totalmente diferente, e depois da minha iniciação eu aprendi que o orixá realmente é vivo, que o orixá transforma, que o orixá não era nada daquilo que eu imaginava. Eu imaginava que o orixá era coisa do Satanás, eu tinha aquela visão de Exu, que Exu era coisa do demônio, que Exu era coisa do Satanás. Mas com o passar do tempo eu me perguntei várias vezes: como que eu posso estar cultuando um orixá que é coisa do Satanás, como muitos pensam e acham? Como que eu posso estar cultuando Exu, né, que muitos dizem que é o demônio, que é Satanás, se essas entidades, se essas divindades foi quem me ajudou nos momentos que eu mais precisei, foi quem estava ali me socorrendo, me dando a mão nos momentos que eu mais precisei, né? Eu falo que se não fosse Deus, primeiramente, o orixá, hoje aqui eu não estaria mais. Eu sempre falo isso. E assim, isso pra mim é muito gratificante. Hoje eu ser um homo-orixá. Apesar das minhas obrigações estarem atrasadas por muitas coisas que aconteceram, né? Falta de condições financeiras mesmo, gente, para poder tomar minhas obrigações. E infelizmente eu atrasei, estão atrasadas, né? Mas eu sempre na fé, porque orixá me escolheu. Eu não escolhi orixá, orixá me escolheu para estar aqui hoje. Orixá, ele me deu essa missão. Orixá, Deus foi quem me deu orixá, e orixá me deu essa missão, né? Eu acho que se não for da permissão de Deus, nada nesta vida acontece. E aí, hoje eu tenho 12 anos no completo. Eu tô resumindo, tá, gente? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então hoje eu completo 12 anos de iniciado. E isso é muito gratificante. Eu só tenho que agradecer. Só tenho que agradecer a Deus, ao Lorum, ao Batalá, ao Oxalá, a Mãe Oxum, a Mãe Ansã, por tudo, por tudo, por tudo. E peço, né, que a eles, peço a Deus, a meu orixá, que me dê saúde, vida longa, prosperidade, caminhos abertos, paciência, discernimento. E assim também eu peço a eles que dê para todos vocês, né, os meus inscritos aqui do canal, a todos vocês que aqui vêm, aqui passam, aqui assistem esses vídeos, que orixá, que Deus, que orixá seja sempre vivo na vida de cada um de vocês também, trazendo muita paz, saúde, prosperidade, muita luz, caminhos abertos, proteção, vida longa para todos nós. Axé, que assim seja. Meu motumbá, meu colofé, a bênção aos meus mais velhos, a bênção dos meus mais novos. Fiquem todos na paz de Olorum, fiquem todos na paz de Oxalá. Beijo no coração de todos vocês.